Estando eu agora lendo sobre a história de Mefibosete, em 2 Samuel capítulo 9, ele vai falar a seguinte história. Estando Davi, ele se relembrando de seus feitos, ele vencendo seus inimigos e observando suas conquistas, Davi então se lembra de uma promessa que ele tinha feito a um amigo dele, que se chamava Jonatas. Jonatas era filho de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Davi se ficou muito amigo de Jonatas, eles eram muitos grandes amigos. Davi fez uma promessa para Jonatas. Davi prometeu para Jonatas que ele seria fiel à casa de Jonatas, ele seria fiel à família de Jonatas e ele cuidaria da família de Jonatas. Com o passar do tempo, Saul morre, Jonatas morre. E de homens daquela casa, da descendência real de Saul, só sobrou um, chamado Mefibosete. Só que Mefibosete foi esquecido. Mefibosete, as pessoas não lembravam mais de Mefibosete. Lembravam de Mefibosete quando Mefibosete estava lá com seus 4, 5 anos, que tinha, ou na época em que ele nasceu, não sei. As pessoas lembravam, olha, o neto de Saul, o rei de Israel, futuro rei de Israel que ocupará o trono. Mas não foi isso que aconteceu. Certo dia, os filisteus, que eram inimigo do povo de Israel, atacaram o acampamento na qual Saul estava. E fizeram uma guerra com Israel e acabaram vencendo aquela guerra. E eles atacaram a Saul, e nesse ataque na qual eles lhe fizeram, eles destruíram todo o acampamento. As pessoas saíram correndo daquele acampamento. Muitos soldados morreram. Naquela batalha, Jonatas e Saul morreram. E a mãe de Mefibosete, ela havia morrido no parto. Ela morreu no parto. Então a criança sempre foi cuidada por uma ama, por uma serva, que era como se fosse uma mãe para aquela criança. E o que acontece é, aquela serva, aquela ama, ela leva o seu filho, ela leva, no caso, se tornou praticamente um filho para ela, e ela leva e começa a cuidar dele. Só que na hora que eles estão fugindo do acampamento, ela acaba derrubando aquela criança. Aquela criança cai no chão, aquela criança é derrubada e ela fica aleijada, ela perde o movimento das pernas. E aquela criança passa a ser aleijada para o resto de sua vida. E eles passam a viver num lugar chamado Lodebar. Lodebar naquela época era um lugar de miséria. Lodebar naquela época era a cidade do poço de lama, do fundo do poço, como se chamava naquela época. Algumas pessoas davam esse apelido a Lodebar. Se chama terra de esquecimento. Em Lodebar só habitavam as pessoas mais rejeitadas pela sociedade, pessoas com doenças terminais, mendigos, pessoas com deficiências físicas desde seu nascimento, que eram excluídos e isolados da sociedade. Lodebar era para onde você se empurrava toda a sujeira. Lodebar era considerado um lixo, onde você limpava toda a sociedade e colocava todos os lixos considerados na época naquele lugar. Então Lodebar era uma terra de miséria, era uma terra sem lei, era uma terra de fome. Eu estava lendo essa história agora, e aí o que acontece? Davi manda chamar. Davi se lembrou da promessa que ele fez para Jonatas, e ele perguntou, ele chamou Ziba, que era um servo lá de Saul, da casa de Saul, chamou Ziba. Tem alguém da casa de Saul ainda vivo? Ele fala, tem um filho de Jonatas que é aleijado. E ele manda, vai lá então, pega esse menino, traz aqui. E rapidamente Ziba vai até Lodebar, pega o menino, pega a ama dele, se chamava Tirsa, chama eles. O menino achou que Davi iria matá-lo, porque Davi falou, quem devia estar sentado nesse trono era você, não era eu, porque você é da descendência real de Saul. E aí ele achou o quê? Que Davi ia matar ele, porque ele poderia ser uma ameaça para o trono de Davi, porque ele era da linhagem sanguínea de Saul. Mas o que acontece? Davi ele fala então a Mefibosete o seguinte, ele restitui a Mefibosete todas as terras que eram de Saul. Quando Saul morre, todas as terras que eram dele se juntaram a de Davi. Só que quando Davi descobre que Mefibosete está vivo, ele lhe restaura todas as terras. Dá-me só, Mefibosete, todas as terras para você. Isso é muito bonito a gente ver. E a gente trazendo para os nossos dias de hoje é algo lindo. Davi pegou todas as terras que era dele e devolveu para ele, pegou Ziba e fez os 15 servos e 20 filhos de Ziba se tornarem servos de Mefibosete.
Ou seja, e outra, Davi pegou Mefibosete, Davi colocou Mefibosete para tomar café, almoço, janta, café da tarde, tudo, junto com Davi na mesa real, como se fosse um dos filhos dele. Davi honrou Mefibosete, cumpriu o pacto que ele fez com Jonatas. Isso é uma coisa linda. Olha o que Davi fez. Lógico, o Senhor foi que fez lembrar Davi do pacto que ele fez com Jonatas. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Você que está aí passando por uma dificuldade, achando que você está em Lodebar, esquecido, ninguém lembra de você, ninguém se lembra, ninguém sabe quem você é. Mas o Senhor diz para você hoje que Ele não se esqueceu de você e Ele vai fazer as pessoas se lembrarem de você. Você será lembrado para que o nome do Senhor seja exaltado. Então não desista, não ache que o Senhor simplesmente pegou e não se lembra mais de você, não ache que o Senhor não se lembra, não passa pela cabeça porque o Senhor está vendo a sua situação. Só que as suas promessas de Deus para a nossa vida, elas vão se cumprir, mas no tempo de Deus. Então seja paciente, aguarde. Você pode estar sendo humilhado hoje, mas dê glória a Deus. Você está passando por dificuldade, dê glória a Deus, porque o Senhor irá te exaltar. Assim como achavam que Mefibosete estava se esquecido, Deus fará o rei lembrar que você não está esquecido. Deus fará as pessoas lembrar que você não é um cão morto. Quando Davi fala isso para Mefibosete, Mefibosete se assusta, fala: o que o Senhor quer comigo? Eu sou um cão morto, eu sou desprezível, eu vim de uma lama, eu sou alguém ignorante, eu sou alguém que deve ser ignorado, eu sou aleijado, eu estava na cidade do lixo. Ele mesmo, Mefibosete, se considerou um cão morto. E Davi falou: não, eu vou te devolver tudo que é teu. Tudo que o inimigo tomou de você, Deus vai devolver para você. Deus vai te restituir. Confie no Senhor, creia no Senhor, você não é esquecido. Deus não esqueceu de você, Ele está observando tudo o que você está passando. Seja paciente. Amém? Que Deus abençoe todos vocês nessa tarde e fiquem na paz de Cristo.